para que eu possa pregar o teu evangelho na fidelidade daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Usa-me como teu instrumento para a glória do teu nome e edificação da tua igreja. Eu oro no nome do Senhor. Amém. O caminho da verdadeira restauração diante de Deus. O capítulo 4 da Epístola de Tiago apresenta uma radiografia espiritual do coração humano, denunciando conflitos, desejos desordenados e amizades com o mundo. O apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, conduz seus leitores a um chamado urgente ao arrependimento, destacando que a graça de Deus é maior do que o pecado, mas exige submissão. Nos versículos 8 ao 10, é o que nós vamos estar estudando, encontramos um apelo pastoral profundamente intenso e prático, no qual Tiago descreve de maneira progressiva o caminho da restauração espiritual. Esse caminho envolve a aproximação de Deus, purificação, quebrantamento e humilhação. E esse fato, ele traz harmonia com Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, que conclama o ímpio a deixar seu caminho e voltar ao Senhor. E em Salmos, capítulo 24, versículo 3 ao 4, que afirma que os limpos de coração e limpos de mão e puros de coração podem estar na presença de Deus. E eu quero dividir essa palavra em 3 momentos. O primeiro, a aproximação sincera, exige purificação interior e exterior. O versículo 8, nós vamos começar o nosso estudo analisando esse versículo. Olha o que diz o texto: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Observe que o imperativo, a ordem, é esta: chegai-vos, que indica uma decisão imediata e deliberada de voltar-se para Deus. Não se trata apenas de um sentimento religioso, mas de uma ação concreta e uma fé e arrependimento. A promessa corresponde a 2 fatores. Primeiro diz: chegai-vos a Deus. É uma ação do homem. Segundo, uma reação de Deus, e Ele chegará a vós. Então o caminho começa para nós, a ordem de Deus é, da palavra, chegai-vos a Deus. Primeiro, eu devo entender que eu, homem, tenho o privilégio de chegar até Deus. Logo, eu chegando diante dele, ele chega até a mim. O primeiro passo é que nós devemos obedecer essa ordem de chegarmos a Deus. E como nós chegamos mais perto de Deus? Eu penso que todo mundo aqui quer ser amigo de Deus, relacionar com Deus, chamá-lo de Pai, de ter intimidade com Ele. E nós temos de fato esse privilégio que foi nos dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, de nós podemos ter intimidade com Deus e chamá-lo de Pai. Para nós é um grande privilégio. E quando nós chegamos a Ele de um coração sincero, reto, com um coração limpo, as mãos limpas, o Senhor chega até a nós. Olha o que diz em Zacarias capítulo 1, o versículo 3. Porque Ele chegará a vós, revela a reciprocidade da graça divina. Primeiro eu chego a Ele e Ele chega até a mim. Zacarias 1 e 3 diz assim: portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O convite de Jesus hoje para a nossa vida é um convite muito simples, importante. Simples porque o Evangelho, ele é simples. Ele é tão simples que uma criança consegue compreender. E ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo, porque a sabedoria do homem impede ele ver a graça de Deus. É por isso que Jesus disse que o Evangelho foi revelado
aos pequenos. E nós somos os pequeninos do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Essa é a promessa que nós temos, o imperativo, a ordem de Deus, de nós chegarmos à presença dele. E chegando, ele chega a nós. Além de eu ter um coração contrito, quebrantado, que são fatores importantíssimos para eu chegar diante dele, exige algo muito importante do meu relacionamento com Deus. Primeiro, ter uma vida de oração. Eu preciso, você precisa, nós precisamos ter a disciplina da oração. Só oração basta? Não. Oração e lemos a palavra. Mas não lemos como um jornal. Lemos de fato como Deus falando conosco. Portanto, a Bíblia deve ser lida com muita reflexão, lendo e meditando. E o Senhor disse assim: bem-aventurado aqueles que ouvem e que leem as palavras dessa profecia. Ele não diz bem-aventurado aqueles que entendem, mas que ouvem e que leem. Mesmo se você não entender, leia. Pastor, não estou entendendo nada. Leia, você já é muito feliz. Porque quem vai te dar o entendimento é o Espírito Santo, mediante o seu amadurecimento na fé. Na medida que nós vamos crescendo em relacionamento com Cristo, ele vai revelando a nós a sua palavra. Por isso que é importante nós lermos, orarmos, lermos a Bíblia e jejuarmos. O jejum não muda Deus, muda a gente. Porque o jejum faz com que nós ficamos mais alinhados ao Senhor Jesus. Primeiro diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Primeiro diz: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Segunda expressão: limpai-vos as mãos. Aponta para a purificação das ações externas. Na tradição bíblica, as mãos simbolizam a conduta prática. Olha o que diz Salmos, capítulo 24, versículo 4. Salmo 24, o versículo 4. A partir do versículo 3, para a gente entender o contexto. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. A resposta vem no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, para nós chegarmos a Deus, precisamos ter a nossa mão limpa, sem iniquidade, sem sangue, sem dolo, sem maldade. E também temos o que? Um coração puro, um coração quebrantado. Aquele que é limpo de coração e puro limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E ainda, Isaías capítulo 1, o versículo 15 e 16. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Então o Senhor Jesus, usando Tiago, ele diz para nós buscarmos isso. Porque quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, aqui está o remédio para a gente ser curado a nossa alma. Para que a maldade do nosso coração
seja desfeita, a fim de que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus, Ele exige de nós mãos limpas e um coração puro. E esse coração puro precisamos ter sempre voltado o nosso coração à presença do Senhor Jesus. Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Essa palavra purificai os corações refere-se à dimensão interna de pensamentos e motivações. Olha o que o salmista diz, capítulo 51, versículo 10. O salmista Davi, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, ele reconhece o seu pecado. Qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi foi que ele cobiçou a mulher do próximo, o seu soldado fiel, que estava na batalha, e ele adulterou com ela, e para depois encobrir o seu pecado, porque ela estava grávida, ele manda matar o soldado fiel. E próprio Urias leva a própria carta de sentença à sua mão. E a fidelidade daquele homem é tão grande que ele não abre a carta para ler, mas ele leva a carta, porque ele era um soldado fiel. E passaram-se os meses, parece que estava tudo bem, Davi estava já folgado, quando chega o profeta e confronta ele com aquela história que nós já sabemos. Davi cai-se à realidade do seu pecado, e ele diz esse salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa pureza do coração, somente Deus pode dar para o homem. E Ele tem, pela sua palavra, o desejo de purificar o nosso coração. Tirar toda a maldade, todo orgulho, toda inveja, toda obra da carne. Porque as obras da carne não provêm do coração de Deus. É do meu coração. A maldade, a inveja, a cobiça, o desejo desordenado, a não compreensão, a não amar o meu irmão, não provém de Deus. É da minha obra, da minha carne. Mas o salmista, ele clama dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Restaura a minha comunhão e minha intimidade. E quando ele ora a Deus, Deus purifica o coração dele e Deus renova nele um espírito reto. Porque quando nós pedimos ao Senhor com um coração quebrantado, Ele tem prazer de nos ouvir. E Ele diz: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Eu estava hoje estudando esta palavra desde ontem, duplo ânimo. Eu fui buscar aqui o significado dessa palavra, porque é uma palavra grega. Ela tem o significado daqueles que possuem uma alma dividida, oscilando entre Deus e o mundo. Esta instabilidade espiritual é condenada em Tiago 8, onde o homem de ânimo dobre é descrito como inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que diz Tiago 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o homem de duplo ânimo é a palavra dipshos, que significa uma pessoa que possui a alma dividida. Uma vez está ligado a Deus, outra vez está ligado ao mundo. E Deus, Ele não aceita isso. O diabo, acho que eu disse aqui na congregação, ele aceita o homem adorar ele e adorar a Deus. O diabo aceita. O inimigo da nossa alma, ele aceita. E ele quer isso. Não, você pode adorar a Deus, você pode me adorar. Mas Deus não. Ele diz: você só me adora, eu não aceito mais ninguém. E Deus está orientando a nós, a igreja perseguida da época, vós de duplo ânimo. Ou seja, vocês que ora amam a Deus e que amam o mundo. Ora estão caminhando com Deus, ora caminham com o mundo. Ora tem prazer na verdade de Deus, ora tem prazer na verdade do mundo.
E talvez quando a luta vem, a prova vem, parece que o mundo atrai. Mas o Senhor está dizendo: vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ou seja, Deus está falando para nós que Ele não aceita dividir a nossa adoração. Ele quer sempre de nós um coração puro e quebrantado. Uma ilustração bíblica: o rei Davi é um exemplo claro desse princípio. Após seu pecado com Batseba, ele reconheceu sua condição e clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não apenas lamentou externamente, mas buscou a purificação interior. Porque o externo, irmãos, essa parte externa, ela é visível. E às vezes até mascaramos, o homem pode mascarar a sua parte externa, mas a interna, só Deus. Deus não se deixa ser enganado por ninguém. O homem exteriormente pode enganar no seu estereótipo, mas Deus prova os corações. A verdadeira aproximação de Deus exige integridade total. Não é possível manter práticas pecaminosas e ao mesmo tempo desfrutar da comunhão com Deus. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia no telão aí para a gente estar lendo. João, apóstolo do amor, um homem que caminhou com Jesus, um homem que reclinou a sua cabeça próximo dos peitos de Jesus. Ele escreveu assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós temos hoje o convite do Senhor Jesus a purificarmos o nosso coração. Ele está aqui hoje. Talvez alguém possa, aqui presente, ou aqueles que ainda ouvirão essa palavra pelas redes sociais, eu quero dizer a você, vós de duplo ânimo, ora pensando em servir a Deus, ora pensando em servir o mundo, purificai o vosso coração. Então nós estamos estudando o caminho da verdadeira restauração diante de Deus. Passa a primeira aproximação sincera, exige purificação interior e exterior. O segundo versículo 9. O arrependimento genuíno produz quebrantamento profundo. Olha que diz 4 e 9 de Tiago. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Deus está querendo que nós venhamos sentir as nossas misérias. Ele está querendo que nós não nos acostumemos com o pecado. O pecado, ele chega devagarzinho, ele vem entrando devagarzinho. Se deixarmos uma brecha, ele entra com a cuinha. Uma brechinha é o suficiente para entrar e destruir. Para se quebrar uma grande pedra, eles ali apenas uma frechinha precisa, com uma cuinha pequena, uma cuinha muito pequena, mas aquela cuinha tão pequena, com aquela pequena brecha, racha uma pedra grande. E Jesus está nos orientando hoje, falando para nós, senti as vossas misérias. Ou seja, eu preciso entender que o meu pecado, ele contraria a santidade de Deus. E eu não posso me acostumar ao meu pecado. Porque temos os pecadinhos de estimação. Sabia que tem uns pecados de estimação? Aqueles pecadinhos que o ser humano gosta dele. É os pecados de estimação. E aqui, pecado de estimação é igual animal doméstico. Você gosta dele.
Aí tem os pecadinhos de estimação. Um teólogo já falava sobre isso aí, os pecados de estimação. A gente tem que tirar todos os pecados e sentir que quando nós pecamos, nós contrariamos a vontade de Deus. E às vezes pecamos com palavras, com pensamentos, voluntários, pecados voluntários e involuntários. Mas graças a Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus nos chama ao arrependimento. O termo sentir as vossas misérias descreve alguém que reconhece sua condição miserável diante de Deus. Trata-se de uma percepção espiritual profunda da gravidade do pecado. Senti as vossas misérias e lamentai. Essa expressão lamentai é frequentemente usada para expressar luto por morte, indicando aqui uma dor imensa pelo pecado cometido. Jesus utiliza a mesma ideia em Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O texto ainda completa: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Aponta para um choro audível e visível, revelando que o arrependimento bíblico não é meramente intelectual, mas envolve todo o ser. E depois a expressão converta-se o vosso riso em pranto. Denuncia uma alegria superficial e carnal, tipo de quem ignora a gravidade do pecado. Esse ensino encontra-se paralelos Lucas 6,25. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. É interessante que Deus nos chama ao quebrantamento. E nós vemos aqui, eu quero citar duas ilustrações bíblicas de alguém que arrependeu e alguém que não arrependeu, que não houve arrependimento, que houve o remorso. Eu já expliquei para os irmãos aqui, vou relembrá-los. A diferença de arrependimento e remorso. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. O que é arrependimento? O que é remorso e o que é arrependimento? O remorso, primeiro, o que é remorso? É eu entender que eu errei. E eu sinto o peso do meu erro. Isso é remorso. Mas para por aí. Eu sinto o peso, sei que errei, sinto o peso que errei, lamento, até choro, mas continuo vivendo a mesma vida. Aí não é arrependimento, é remorso. E o arrependimento, o que é arrependimento? Eu sei que eu errei, sinto tristeza pelo meu erro e mudo de rota. Isso é arrependimento. E o Evangelho chama ao arrependimento, não ao remorso. E nós vamos ver, quero lembrar com os irmãos hoje sobre duas pessoas. Um que arrependeu e o outro que teve remorso. Mateus capítulo 26, 75. Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus disse para ele assim: olha, antes que o galo cantar, 3 vezes você vai me negar. Ele disse: eu não vou fazer isso. Vai, tu vai fazer. Eu não vou fazer. E Pedro negou Jesus por 3 vezes. E a Bíblia diz que ele, saindo dali, chorou amargamente. E diz um texto, me parece que em Lucas diz que o Senhor olhou para Pedro quando o galo cantou. Jesus não disse nada, mas olhou para ele. Aquele olhar de Jesus para Pedro foi um olhar que fez com que Pedro chorasse amargamente. E ele arrependeu do seu pecado. Jesus morre, ressuscita, aí ele fala assim uma palavra que eu acho encantadora. Chama os discípulos. Chama também a Pedro. Me parece que Pedro estava distante dos discípulos. Porque Jesus disse: chama os discípulos. Chama também a Pedro. E lá vai Pedro para encontrar com Jesus. Aquela história que está registrada em João. Jesus prepara ali um braseiro, peixe, e mostrando para Pedro. Jesus é tão espetacular. Em João capítulo 20 conta essa história. Que lá tinha um braseiro, pão e peixe. É uma história tão simples, um versículo tão simples, mas com um significado tão impactante.
Por que tinha lá um braseiro, pão e peixe? Porque Jesus fez uma radiografia do coração de Pedro. Quando Pedro, ele atendeu o chamado de Jesus para ser apóstolo, ele vinha de uma pescaria frustrada. E ele não tinha pegado nenhum peixe. Aí Jesus disse assim, lança-te a rede ao mar. Ele disse, nós não pegamos nada, mas segundo a sua palavra, nós vamos pegar peixe. Aí eles pegaram tantos peixes. E lá estava uma peixe. Pedro lembrou, o dia que Jesus me chamou. Aí tinha outra coisa, um braseiro. Esse braseiro que no dia que Pedro negou Jesus, era uma noite muito fria. E a Bíblia diz, num dos evangelhos, que um braseiro aquentava. Tinha um braseiro que estava aquentando quando Pedro negou Jesus. Jesus remonta o cenário de quando Pedro aceitou o ministério e quando ele negou. Mas Jesus coloca ali outro ingrediente, o pão. O pão fala do alimento. Ele está falando assim, Pedro, nem tudo está perdido. Porque o evangelho sempre nos dá oportunidade para a gente recomeçar. A graça de Deus, ela é tão espetacular que ela sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, desde que nós entreguemos totalmente o nosso coração a Deus. E Pedro, ele arrepende, Deus o chama novamente e faz dele um grande apóstolo e um dos líderes da igreja. Pedro arrependeu. Mas nós vamos ver outra história. Hebreus capítulo 12, versículo 17. De alguém que remorciou. 12, 17. Oi? Lucas 22, 61, onde diz que Jesus olha para Pedro. Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que quando, querendo ainda herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Conta a história de Esaú. Quando na caça, ele tinha caçado, feito o seu guisado, Jacó estava fazendo guisado, ele chegou e ali ele vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão. Ele desprezou a bênção. Depois a Bíblia diz que ele quis buscar com lágrimas, mas aquele choro não era de arrependimento, era de remorso, de vingança, de raiva. E Deus reprovou Esaú, porque não houve lugar de arrependimento. Que o nosso coração seja como o coração de Pedro. Que a gente possa até errar, mas a gente fala, Senhor, me perdoa, de fato, eu quero mudar de vida. O arrependimento genuíno produz tristeza, segundo Deus, que conduz à salvação, segundo Coríntios 7:10. Onde não há quebrantamento, há apenas remorso superficial. E partindo para o último versículo que nós vamos estar estudando hoje, o versículo 10. Primeiro ele começa dizendo, versículo 9, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Versículo 9, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converte-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E o versículo 10, ele diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. A humilhação diante de Deus resulta em exaltação. O verbo humilhar está na voz passiva, pode ser entendido como permitir-vos ser humilhados, indicando uma rendição voluntária diante de Deus. Essa humilhação envolve reconhecer a própria dependência, indignidade, total necessidade da graça divina. Esse princípio é amplamente ensinado nas Escrituras, como 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Qual que é a proposta do Evangelho? Parte de mim. Eu tenho que me humilhar. Onde eu devo me humilhar? Debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, olhar para cima e me render completamente à vontade dele. Eu fazendo isso, me humilhando,
reconhecendo as minhas necessidades. O que acontece? Deus, no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus, Ele me exalta. E Gálatas, me fugiu o versículo, não estou aqui, não está anotado, mas tem um versículo que fala assim: não deixemos de fazer o bem, e para que a seu tempo, se não houvermos desfalecido, venhamos a ser abençoados. Nós vamos fazer o bem, mas não podemos desfalecer. Ou seja, espere a colheita. A colheita do bem, ela chega, mas não no seu tempo. É no tempo de Deus. E o que Deus está falando para nós é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Tem um tempo, evangelista Belarmino, de Deus nos exaltar. Tem um tempo de Deus exaltar a nossa vida. Mas tem um momento dele. E esse tempo, essa sala da espera, é uma sala muitas vezes dolorida e difícil. Eu creio que todo mundo já foi em hospital. Geralmente você marca consulta 3 horas, às vezes você atende 4, 5, 6 horas da tarde. Raro os médicos chegam lá 3 horas, já está te aguardando. É raro. É muita atividade para ele. Aí quando você chega lá, até antes um pouquinho do horário, tem uma sala de espera. Aí você senta no banco, quando tem lugar para você sentar, e vai esperar. E para Deus também tem uma sala de espera. E a sala de espera de Deus, às vezes demora. Aí você está clamando: Jesus, eu estou aqui. E a resposta não veio. Você está: Jesus, estou me humilhando diante de ti, me humilho, reconheço que sem ti eu não sou nada. E parece que o céu está de bronze, tudo está fechado. Mas a verdade é, para que a seu tempo vos exalte. Existe um tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas. Existe o tempo. Tem tempo da bonança, da escassez. Tempo da vaca gorda, da vaca magra. Tempo para todas as coisas. Tempo de estarmos mais juntos. Tempo de separarmos. Existem os tempos de Deus e é Ele que estabelece. Não é nós, é Deus. E essa escola, essa sala da espera, quando nós estamos clamando por algo de Deus, esperando a bênção de Deus chegar, que ela não vem, por muitas vezes no nosso coração, ele chora e sangra. Mas se perseverarmos até o fim, guarde, no tempo dele, ele se levantará. Foi o que Jó falou: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Se permanecermos, Deus, se nos humilharmos diante de Deus, da mão potente dele, no tempo dele, ele nos exaltará. E bendito seja o nome do Senhor. Oi, bem? Gálatas 6:9. Obrigado, meu amor. Abre aí para nós aí no telão, Gálatas 6:9. Você está tão linda, bem. Obrigado, tá? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha o texto complementar. Se não houvermos desfalecido. E eu quero trazer como ilustração bíblica o puritano da parábola que disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Desceu justificado. O fariseu batia no peito e dizia: eu te dou graças. Jejum 2 vezes por semana. Sou um santo homem de Deus. E Deus olhando lá, fazendo a radiografia do coração daquele fariseu. E talvez Deus falasse: você não está entendendo nada. Nada. Eu oro, jejum, cumpro os rituais, faço o que tem que ser feito, jejum 2, 3 vezes por semana, eu te dou graças. Eu nem sou como esse homem aqui, ó. Publicano, pecador.
Não, eu sou um santo homem de Deus. Aí Deus olhando para ele falou assim: rapaz, você não entendeu o meu evangelho. E o publicano nem ousava levantar a cabeça. Ele apenas falava: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse desceu justificado para sua casa. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, Jesus, ele tem prazer de nos justificar. E coisa linda é quando somos justificados pelo Senhor Jesus. Aí a gente pode andar de cabeça erguida, dizer: Cristo me justificou. O próprio Jesus Cristo é o exemplo supremo, humilhou até a morte e Deus o exaltou soberanamente, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Filipenses 2, 8 e 9. Filipenses 2, 8 e 9. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Próximo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quando nós vemos que Jesus se humilhou, Deus o exaltou. O convite de Jesus hoje é: humilhem-se diante de Deus e Ele vai exaltar cada um de nós. O reino de Deus opera em um paradoxo. Qual é o paradoxo do reino de Deus? A humilhação precede a exaltação. A matemática de Deus, ela começa na humilhação para a exaltação. É a escada de Deus. Você quer viver o tempo de bonança, da exaltação? Você tem que passar na roda gigante, na escadinha da humilhação. E o banco da humilhação é um banco doloroso, quando nós somos humilhados. Mas se estamos lá sendo humilhados, mas clamando a Jesus, no tempo dele, ele nos exalta. Aí cada humilhação é igual ser sentado numa cadeira de uma roda gigante. Você está embaixo, está sendo humilhado. Aí você for humilhado uma vez, sobe um pouquinho. Aí é de novo. Humilhado, sobe, humilha mais uma vez, sobe mais um pouquinho. De repente, você foi tão humilhado que Jesus falou assim: agora eu vou te colocar em cima. Mas quando você estiver lá em cima, não esqueça que você pode descer de novo. Essa é a matemática de Deus. Então fica bem afinado e alinhado a Jesus. Contente com tudo. Paulo falou assim: eu já me contentei com tudo. Sei viver em qualquer momento, eu estou dando glória a Deus. Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Então o reino de Deus opera em um paradoxo. A humilhação precede a exaltação. Aqueles que se rendem a Deus são restaurados, elevados e honrados por Ele. Concluindo, Tiago 4, 8 ao 10 apresenta um caminho claro e negociável para a restauração espiritual. A aproximação sincera acompanha da purificação. Arrependimento evidenciado por um profundo quebrantamento. Humilhação voluntária diante de Deus. Esse processo não é opcional, mas essencial para que cada crente que deseja viver em comunhão verdadeira com Deus. Terminando, à luz desse texto, cada crente deve examinar sua própria vida. Há uma busca sincera por Deus ou apenas religiosidade externa? Existem áreas que precisam ser purificadas na nossa vida? O arrependimento tem sido profundo ou superficial? Há uma verdadeira humildade diante de Deus? A promessa permanece firme. Deus se aproxima daqueles que se achegam a Ele com um coração quebrantado e contrito. Que Deus nos dê, cada dia, um coração quebrantado e contrito, segundo Salmos 51, versículo 17, terminando. Salmos 51, 17. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Portanto, que Deus nos abençoe, que nos ajude a caminhar na sua presença em santidade. Deus abençoe os irmãos.